Olá, que bom que você está aqui com a gente. Eu sou Jeremias Gomes e estamos no Alesp Cidadania, sempre trazendo muita informação para você. E agora, no final de ano, tem uma pauta muito importante, você sabe, né? O trabalho temporário aumenta cerca de 20% nessa área. E o Brasil, nessa data, né? O Brasil tem cerca de 3 milhões de trabalhadores temporários. Por isso que a gente trouxe aqui uma advogada que é especialista em direito do trabalho, a Zilda Ferreira, já está aqui com a gente, tirar muita dúvida. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Jeremias, muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, né? A gente conversava sobre se tem mudado isso e eu conversava com você sobre um caso que eu fiquei sabendo, um empregador falou: Jeremias, eu tenho uma empresa de tecnologia de informação e o pessoal chega aqui e fala: olha, eu acabei esse projeto, vou viajar um pouco, né? E depois eu volto. Isso está sendo mais comum ou não? É sim, inclusive a questão da geração Z, né, que não gosta de ficar presa a uma empresa por tantos anos. Então, eles fazem um contrato temporário, vê se é aquilo que eles querem. Então, há essa troca, essa mudança muito grande de empregador, porque o contrato temporário ele é feito por meio de uma intermediadora, uma empresa, e essa mão de obra tem um contrato de duração de 180 dias, então não é um período a longo prazo, ele pode ser prorrogado por mais 90, então é um período curto, ele não precisa ficar. Eu acho que a geração mais jovem, eles não têm aquela cultura anterior que é vou ficar 20 anos dentro de uma empresa e fazer carreira, não existe esse conceito, então ele é um pouco mais dinâmico, ele fica, gostou, se adaptou, gostou do chefe, permanece, é efetivado. Se não, muda, vai para outro. Isso é bom ou ruim para o empregador e para o empregado? Tem os prós e contras, né? Sim, os prós e contras. O lado bom é que o empregador ele tem a condição de ter aquela mão de obra quando ele precisa. Não é difícil encontrar. E fazer essa contratação é uma contratação um pouco mais simples. Existe a agência que tem o profissional cadastrado, disponível, e é uma contratação que ela ocorre muito em fim de ano, grandes demandas, e são dois períodos específicos, que é Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, que o comércio tem uma grande demanda. E aí ela contrata o trabalhador temporário. A outra hipótese, por exemplo, a empresa ela tem uma funcionária gestante, precisa tirar uma licença maternidade, e ela faz a contratação de um substituto para aquela função específica. Então, precisa-se ter essas duas necessidades. Para cobrir uma férias umas férias, exato. Isso também, porque é como a gente diz, uma ausência transitória, que vai por pouco tempo, não é definitivo. Porém, ele te dá ou até mesmo quando ocorre um acidente de trabalho. Se o empregado tem um acidente de trabalho, ele precisa ficar afastado, a empresa não pode sofrer com a ausência daquele empregado. Então, ela repõe um trabalhador temporário para que execute aquela função. E ele tem que ser contratado com as mesmas condições de salário daquele que ocupava o cargo. Doutora, quais são as principais regras do trabalho temporário para empregador e para empregado, né? A senhora já tem experiência e falar principalmente do que o pessoal erra mais. Eu acho que o maior erro, Gê, é eles não fazer o contrato por escrito. Existe ainda uma irregularidade, porque as pessoas precisam entender, tem que seguir a lei. A Lei 6.019, 74, ela traz os requisitos de contratação. Precisa ser por meio de uma agência de emprego temporário, existe várias no Brasil. Não posso chegar direto, tem que ser por agência? Não, tem que ser por agência. Então, são alguns critérios que o empregador precisa tomar um certo cuidado. Não pode pegar uma agência que não tem um mínimo de lastro, porque como ele é remunerado, esse empregado, ele é remunerado pela essa agência temporária. A empresa que vai usar a mão de obra dele é uma tomadora. Então, ela vai fazer o pagamento para essa agência, tem que ter um contrato por escrito entre a agência e a agência faz um contrato por escrito de prazo determinado com o trabalhador.
E o que mais tem de regra? Do período que a senhora falou, que é importante, é no máximo 6 meses, 180 dias, vocês 180 falam, né? dias e pode ser prorrogado por mais 90. Seria mais 3 meses, no máximo, então 12, 6 mais 9... 270, 270 dias. 6 mais 3, 9 meses, Isso. no máximo. Colocar em Isso, mês, mas é em dias para Isso. seguir a lei, né? Para seguir a lei. E o que mais em relação direitos, por exemplo? Os direitos que ele tem, o trabalhador, ele tem os mesmos do CLT. Ele ele trabalha 8 horas, jornada de 8 horas. Se tiver hora extra, tem que ser remunerada com um adicional de hora extra, 20%. Ele tem o 13º proporcional, as férias proporcional. Ele tem também o recolhimento do fundo de garantia. O que ele não tem? O que difere do trabalhador que tem um contrato de prazo indeterminado com a empresa? O que difere é que, por exemplo, ele vai ser demitido, ele recebe os direitos proporcionais e aquele trabalhador por tempo indeterminado, ele tem multa do fundo de garantia, tem aviso prévio, tem seguro-desemprego, que o trabalhador temporário não tem. E o temporário é por tempo determinado? O temporário, sim, é por tempo determinado. Precisa ser desta forma. E a empresa gostou muito daquele trabalhador, ele se destacou. Vamos pegar o exemplo do fim do ano, que a demanda do comércio é muito grande e ele gosta, ele se destaca, é um vendedor, teve um destaque muito grande, a empresa quer contratar, a tomadora quer contratar direto. Tem que se encerrar, fazer a rescisão com a empresa temporária, fez a rescisão e depois faz a contratação normal via seletista, que é por prazo indeterminado. Aí deixa aquela agência de emprego que intermediou. Isso. E aí o contrato é direto. Exatamente. Então, o que o empregador tem que observar no contrato que ele faz com a agência de empregos temporário, não pode haver cláusulas dentro desse contrato de prestação de serviço, digamos assim, que vede a contratação desse empregado. Isso é importante porque se o empregador gosta dessa mão de obra e quer contratar diretamente, tem que ser permitido isso dentro desse contrato que foi acordado entre a empresa, a agência e a empresa. Permitido o quê? A contratação e a efetivação desse trabalhador. Sim, tem que ser... Direto, a contratação direta. Tem que ser permitido, aí a agência deixa de participar. De participar desse intermédio, digamos assim. É meio que um casamento, né, doutora, assim, a coisa do trabalho, né? Eu percebo assim, a pessoa se é uma coisa muito temporária, se vai ficar um mês, às vezes a pessoa não tem muito compromisso. Vem aqui, faço e vou embora, tal, né? Tem aquele também que, cara, não, eu quero mostrar serviço porque eu quero ser efetivado também. Tem de tudo, né? Então, o importante é estar atento às regras, né? A questão do salário também tem que ser igual a quem está naquela função. Naquela função. Vamos dar um exemplo do trabalhador do comércio, que é mais comum, o trabalhador temporário. Ele é contratado e tem aquela média salarial dos vendedores. Tem que seguir aquele salário, não pode contratar só porque é temporário, vou contratar por um valor menor. Isso não pode, é verdade. Vale transporte, vale refeição, essas coisas todas? Tudo igual. A única coisa que é essa diferença que eu te expliquei com relação ao fundo de garantia, a multa, quando ele é dispensado, faz o encerramento de contrato normal por prazo determinado, deu os 180 dias, é até 180 dias, então pode contratar por período menor. Então, teve aquele encerramento de contrato, paga-se os direitos proporcionais e a empresa não vai arcar com a multa, né, do fundo de garantia e também não vai haver, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Quem está contratando pode, a senhora falou 180, depois mais 90. 90, que dá 9 meses. Eu posso contratar por 3, depois agora eu quero mais 1, depois eu quero mais 2, até completar? Pode, mas esse ajuste tem que ser feito com a empresa temporária. Tá, com a agência. Com a agência, porque tem que fazer esse ajuste em contrato, por escrito. Precisa ser moldada a contratação para a necessidade da empresa. Então, a empresa tem que ficar muito de olho nisso, porque às vezes faz uma contratação errada e prejudica tanto o empregado como a própria empresa. E também tem aquelas agências que não têm lastro, que pode prejudicar. E se não é cumprido os direitos do empregado, quando ele é demitido, trabalhador temporário, caso ele não receba as verbas trabalhistas, ele pode sim entrar com o processo trabalhista, pedindo esses direitos na Justiça do Trabalho e explicar onde ele trabalhou, arrolar no polo passivo aquela empresa tomadora. Então, são regras que o empresário tem que ficar atento e saber com quem de que agência ele está fazendo essa contratação temporária e cumprir os requisitos da lei, que é pagar os direitos do empregado.
É possível que uma empresa queira falar, eu não quero então, vai ficar mais barato o temporário, vou contrato esse, depois contrato outro, depois contrato outro. Pode, e isso é considerado um abuso ou não? Não, eu acho que isso tudo vai do bom senso, né, Gê? Eu acho que as empresas têm que ter o bom senso. Se houver uma denúncia de que, olha, aquela empresa só faz contratação de mão de obra temporária, olha, está abusando, digamos assim, do que diz a lei, pode haver uma fiscalização no Ministério do Trabalho e aí pode haver multa e tudo mais. Mas, normalmente, a empresa, quando ela gosta, aquilo que a gente falou, o lado bom e o lado ruim de se contratar. O lado bom é que você tem essa digamos que o encargo é um pouco menor, pode dispensar com mais facilidade, há uma dispensa mais tranquila, porque tem uma agência que está intermediando. E o lado ruim é que você treina falando do caso que você citou de informática, ele contrata, treina, e depois que o funcionário está adaptado naquela função, desenvolvendo a função, ele sai. E aí tem que começar todo o processo de treinamento de novo. Eu acho que o desgaste para a empresa também tem que ver por desse ângulo, né? Doutora, essa legislação que trata do trabalho temporário é de 1974, né? Olha, estamos em 2024, vamos fazer igual meu pai dizia, faz as contas aí, né? 74 para 2024, acho que são 40 anos, né? Acho que é isso, 50 né? vai daqui a pouco, né? 50 anos, né? Então, é bastante tempo, mas deve ter sido atualizada pela CLT, né? Sim, sim, foi. Ela incorporou e tem os ajustes que foram feitos. Agora, toda vez que fala de legislação é complexo, né? Porque a gente vê assim muito debate, principalmente político. Vamos seguir mais os Estados Unidos, que não tem essa coisa de fundo de garantia, sei lá, paga ali, acho que às vezes paga até por semana, o pessoal está feliz, não sei o quê. Aí, mesmo nos Estados Unidos, a gente vê assim, gente que fala, poxa, o modelo europeu é melhor, porque tem aquela segurança social boa, grande, né? Tem mais saúde, Estados Unidos não tem, né? Você tem que pagar tudo. Então, é um outro tipo de modelo, né? Quando as pessoas falam nisso, o que a senhora sugere? Porque, assim, é complexo. Vou dar um exemplo. A legislação de empregadas domésticas ou cuidadoras, né? Foi mudada, não, todo mundo concorda, tem que ganhar mais, tem que fazer... No meio do caminho, quando a legislação foi aprovada, entraram algumas cooperativas. Então, e também a sociedade vai se moldando. Então, assim, já que 3 vezes por semana da CLT eu preciso registrar, então eu vou pegar 2 empregadas numa semana. Então, gente que tinha uma empregada doméstica 5 dias, passou a ter 2 aqui, um dia ali, outro dia, para não dar vínculo trabalhista. Exato. E às vezes entra a cooperativa no meio e a empregada mesmo acaba ganhando pouco e tem um intermediário. Então, quando se vai fazer uma legislação, tem que pesar tudo isso, né? E eu queria a sua opinião sobre isso. O grande problema é esse, é o que a gente costuma dizer, são muitos encargos, muitos intermediadores, né, daquela mão de obra. E quem precisa mesmo do trabalho, às vezes acaba recebendo um salário menor, uma remuneração menor. Mas essa questão que você colocou, é importante a gente avaliar que a sociedade vai moldando, né, as necessidades. O exemplo da doméstica. Então, mesmo as domésticas, às vezes, ela também não quer ser uma seletista, não quer ser contratada por mês, porque sendo diarista e trabalhando 2 dias da semana, ela vai ter uma remuneração melhor. Então, eu acho que tanto o empregado como o empregador, eles vão se adaptando às necessidades e mudando a cabeça. Não vamos extinguir a CLT, lógico, ela traz vários respaldos, direitos dos trabalhadores, e o empregador tem que respeitar esses direitos também, para que não ocorra o processo do trabalho. Mas o grande problema é que falta, às vezes, o bom senso. Na grande maioria dos casos. Por que os litígios ocorrem na Justiça do Trabalho? Porque não existe a clareza na contratação. Olha, eu vou te contratar apenas para trabalhar 2 dias e você vai receber X pelo trabalho realizado. Tem que existir, eu acho que o que falta para a sociedade, para melhorar essa relação, tem que ser a clareza e o bom senso de ambas as partes, tanto dos empresários como dos trabalhadores. E quando pôr no papel? O advogado vai falar sempre, né? Eu acho que é isso. Precisa, é necessário. O empresário, eu preciso só de um trabalhador, um PJ que está muito na moda. Precisa se fazer o contrato. Não dá para você fazer um contrato do Google, brincando, né?
um contrato qualquer, porque a sua empresa tem uma necessidade, a sua empresa tem um jeito de trabalhar, tem as regras próprias. Então, como empresário, você tem que ter isso por escrito, porque se ocorrer um problema lá na frente, você tem como usar o contrato. Então, a gente fala que o contrato ele é bom quando você não precisa tirar da gaveta. Se você precisou tirar da gaveta, você tem um respaldo jurídico. O que é combinado não é caro, né? Já diz o ditado. Então, precisa estar claras as regras de contratação, o ganho, o que envolve, o que se espera e vai evitar muitos litígios na Justiça do Trabalho. Mas quando se trata da questão macro, a gente precisa descer a detalhes e perceber, por exemplo, os motoboys têm uma polêmica aí, se registra, se não registra. Eu vi uma notícia essa semana que alguns aplicativos vão ter que registrar e fica essa coisa. Tem gente que é a favor, tem gente que não é. Mas, por exemplo, a questão da Seguridade Social, né? Pô, os motociclistas, eles estão muito sujeitos a muitos acidentes. Se você vai aqui na capital paulista, se você for em alguns hospitais, tem alas só para motociclistas, né? E eles até, às vezes chega uma pessoa assim com mais idade e fala, olha, tem muita jovem aqui, está precisando trabalhar e a gente tem que cuidar deles, fazer fisioterapia. E aí não tem registro, não tem nada, e aí vai trabalhar 30 com 40, 50, 60 anos e aposentadoria, talvez a pessoa não tenha um planejamento, né? E aí vai ser um problema social. Não tem. Muito grande e que, infelizmente, se você analisa as questões práticas que a gente tem isso no escritório, esses casos que acontecem, nós vivenciamos isso dentro do escritório, e você tem um problema social, porque ele não tem esse planejamento previdenciário, ele não tem essa consciência de que ele tem um CNPJ, de que ele pode recolher um MEI, que é um valor até pequeno, mas vai fazer aquele... Não dá para julgar. O valor que ele pagaria de MEI vai fazer falta para a família. Então, ele não recolhe o INSS. Porém, quando ele está fazendo a entrega das grandes empresas que contrata esse serviço dele, ele sofre um acidente de trabalho. Para quem vai a conta? Ele não consegue nem se afastar por um acidente de trabalho pelo INSS. E ele fica numa situação, um limbo, porque ele não tem o respaldo do INSS para dar um suporte financeiro para a família. E ele também não tem como, não tem uma reserva de emergência. Parou de ganhar, parou de trabalhar, está no hospital. Exato. E é obrigado a ficar contando com a ajuda de amigos, família, para conseguir alimentar, às vezes, a própria família. Por isso que tem que ser muito bem pensado e discutido, né? E fazer, não sei, na legislação é difícil isso, mas fazer algumas tentativas, né? Como se está fazendo, por exemplo, com esse trabalho, que eu sempre esqueço, 4x3. Trabalha 4 para descansar 3 e não 2, como muitos fazem. Isso depende, claro, da profissão e tudo mais, né? Sim. E está sendo discutido. Mas é muito complicado, porque, assim, enquanto na Europa se fala disso, na China, eu sempre cito aqui que o dono de uma das maiores empresas dessas coisas que vem da China, esqueci até o nome, e ele falou assim, é a maior da China. Sim. Aqui, se não quiser, acho que é 12 por 6, né? Você trabalha 12 horas, 6 dias, né? Nem venha, né? Mas aí, por exemplo, Japão também se trabalha muito, é uma sociedade que também, tanto para estudar, para trabalhar muito. Mas se você pega alguns índices, né, nessas regiões também tem muito índice de suicídio. Então, assim, quando se fala em descansar mais, em ter uma qualidade de vida, as pessoas estão olhando mais para isso, até porque se você tiver um funcionário sempre, o índice de saúde mental também tem piorado muito, né, nas empresas. Muito. Então, tem que olhar com cuidado. A própria doença do burnout, né, é muito comum hoje nos trabalhadores, por causa do grande problema, que é o excesso de cobranças abusivas, que gera o trabalhador fica doente em certos ambientes de trabalho. Não podemos importar a cultura da Europa, que aqui vai ser fácil implementar a jornada 4x3. Não é essa questão, mas a gente precisa analisar os dois lados. Tem que analisar a empresa, se ela está preparada para se adaptar a esse tipo de jornada, e também o empregado. Vai ser muito bom para ele? Sim, tem um lado muito positivo. Ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter um descanso maior, porém precisa haver o equilíbrio, porque não dá também para implementar isso, que a gente costuma dizer, né, por meio de um projeto de lei, seja aprovado, e aí, como funciona? Quem vai conseguir custear o custo dessa operação toda? Exatamente, é bem complexo. Doutora, eu estou trabalhando e no final do ano eu quero um trabalho temporário. Eu posso, juntar a CLT com um temporário?
fazer a contratação direta pela trabalhador, ele já está trabalhando, ele quer pegar tipo um bico temporário, ele pode? Se não, tipo meio período? Se não conflitar com a jornada dele, que ele é CLT. Se, por exemplo, ele tem um período, ele é contratado, trabalha 6 horas. Ele pode fazer um bico à noite? Pode. Ele pode fazer essa contratação, não tem problema, não existe uma vedação na lei para isso. Porém, não pode prejudicar o trabalho que ele tem já CLT registrado naquela empresa. Então, se ele conseguir conciliar as duas contratações, ele pode sim fazer. Doutora, a senhora já falou, mas assim, para quem está, o empregador, quais são os maiores erros assim que a senhora vê no escritório que podia ser evitado? A senhora já falou da questão de colocar no papel, né, deixar muita clareza, né? Mas o que acontece mais comum, assim, que dá problema, para um lado ou para o outro? É fazer a contratação de forma ilegal. Ilegal. E como é feito isso? Não tem a agência intermediadora, no caso do temporário, como nós estamos conversando, não faz essa contratação por meio de uma agência que tem a autorização para oferecer esse tipo de mão de obra. Se você faz essa contratação irregular, infelizmente, quem vai pagar a conta na Justiça do Trabalho? A gente brinca que alguém tem que pagar a conta. É a empresa, o tomador que utilizou da mão de obra do empregado. Então, precisa ter esse... E às vezes pagou certinho, tudo direitinho, e ainda vai ser penalizado. E ainda vai ser penalizado. Ele paga, é o que nós falamos no escritório, quem paga mal paga 2 vezes. Uma agência dessa cobra quanto? Assim, é um percentual? 5%, 10%? Normal, cada uma tem uma forma de contratação, porque depende muito da necessidade. Olha, meu perfil de cliente são empresas de TI, eu vou ter um valor X de contratação. Então, é comércio, né? Cada uma tem a sua forma de precificar. Acho interessante também dizer para as pessoas que estão trabalhando temporárias, sempre há uma certa ilusão que também acho que não deve ter, né? Eu vou ser contratado, então espera até o último dia aí, não foi, né? Tem que ter um planejamento mínimo, né? E entender a realidade. Você se esforçou durante o período que estava no contrato temporário, você se esforçou, fez um bom trabalho, se dedicou. Você se destaca, que existe aqueles funcionários que se destacam e com certeza serão efetivados. Ou o empregador vai ter um olhar mais assertivo, não, eu quero que ele faça parte do meu quadro de funcionários. E ele é contratado e vai ter um contrato ali com todos os benefícios e promoção e tudo mais, um plano de carreira dentro dessa empresa. Mas se não for, também é aquela história, combinado não sai caro, está combinado, não foi, não deu. Mas o ponto que deve ficar claro para o empregador, ressaltando, tem que ser em demandas específicas, não pode sair fazendo o contrato. O contrato temporário ele tem 2 propósitos que a lei coloca, que são a substituição seja o exemplo prático, que é a grávida, o acidente de trabalho, essa substituição específica e também a alta demanda da empresa. Eu não tenho alta demanda, eu não tenho problema de produção, eu não tenho essa alta demanda. Então, você não pode fazer o contrato temporário. Doutora, essa lei, ela é federal, né? E no âmbito aqui, a gente está numa casa estadual, acho que tem pouca o que fazer, né? A gente tem uma comissão aqui, comissões tratam desse tema, debate, até para influenciar no nível federal, mas a legislação, a senhora falou que foi atualizada pela CLT, até porque ela tem 50 anos, né? 50 anos. Mas tem alguma coisa na legislação que a senhora acha que poderia ser melhorado hoje para os 2 lados? A recomendação é o bom senso, seria muito importante. A lei como está, a senhora acredita que... A lei como está, nós podemos utilizar, o problema não é a lei, o problema é a aplicação distorcida que se faz da lei. Esse é o grande problema. Aquele jeitinho brasileiro, isso não cabe, porque quando o funcionário ele reivindica o direito dele e comprova que trabalhou, ele vai conseguir o vínculo e ele vai conseguir receber os direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Então, tem que haver essa clareza na contratação. Dos 2 lados, né? Dos 2 lados. De quem é contratado. De quem contrata e de quem é contratado. E o empregado, ele tem que entender que ele está sendo avaliado. Então, no momento em que ele é contratado,
de forma temporária, ele vai ser avaliado, tem que seguir a regra. Não dá para ficar colocando atestado, fazendo atitudes que vai prejudicar a avaliação dele. A senhora acha que a senhora já tem um tempinho aí de experiência, né? Mais de 10 eu acho que tem. Tem mudado ao longo dos anos essa questão assim, como é que eu posso colocar o nome assim, eu já vou lembrar. Mas assim, antigamente o pessoal falava, tem indicação e tal, né? O nosso histórico, né? Também tem isso. Tem histórico da empresa e tem histórico do trabalhador, né? Sim. Eu acho que hoje, com tanta rede social e com tanta tecnologia, o nosso rastro, para falar de uma forma brincando, acaba sendo maior, né? Aquilo que você faz, seja empregador ou empregado, vai tendo um histórico, né? As digitais, né? Vai ficando na rede social. Você acha que isso tem se ampliado aí ao longo do tempo? Por causa da tecnologia? Sim, com certeza. E a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Então, nós temos que usar o lado benéfico dela. E se a empresa é avaliada do que ela divulga, como ela contrata essa mão de obra, de como ela trata os seus empregados, seus trabalhadores, o empregado também, por outro lado, é avaliado. Não dá para colocar um atestado e ir para a balada. Já tivemos casos no Justiça do Trabalho dessa forma. Então, estamos em constante avaliação. A partir do momento que você se expõe na rede social, você vai ser avaliado, tanto a empresa, como ela contrata, como ela trata os seus funcionários, como, por outro lado, o trabalhador. Ele também vai ser avaliado. E essa experiência que nós temos, ela precisa ser usada de forma favorável para melhorar essas relações de trabalho, seja para a empresa, seja para o trabalhador. Para que seja uma relação não perfeita, que longe disso, mas uma relação harmônica e que com isso vai reduzindo os processos na Justiça do Trabalho. E tenhamos aí um equilíbrio nas relações. Falando em relação, doutora, como que é essa conversa? Porque eu me lembro de uma colega que ela falou assim, poxa, eu recebi uma proposta para ganhar mais e eu, maravilha, catei minha bolsa, dei tchau para o chefe e fui lá para ganhar, sei lá, 10%. Ela falou, se fosse a mais, se fosse hoje, eu tinha conversado com o meu chefe, falou, recebi essa proposta, 10%, você cobre, né? Talvez ele cobrisse até 20%, né? E como é que deve ser esse diálogo? Porque eu não sei se é o RH que tem que fazer essa intermediação, né? Até brinco que tem empresa que o RH, você vê no primeiro dia, depois nunca mais, né? Nunca mais, exato. Então, assim, esse diálogo, falar, olha, quero aumento, não quero aumento, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, né? O que nós aconselhamos? Tem que haver uma conversa muito clara. Eu tenho relação direta com o meu chefe, eu sei quem é o meu gestor, eu sei quem é o meu supervisor. Tenha essa conversa com ele, presencial de preferência, não mande áudio, faça a conversa tete a tete, converse, olha, está acontecendo isso, faça a sua reclamação formal, com bom senso, explique a situação que você está desconfortável ou que você está recebeu uma proposta que você gostaria de saber se a empresa tem interesse em manter você no quadro. Então, faça essa conversa de forma privada e de forma presencial. É a minha recomendação. Porque pode ser que a empresa realmente goste do seu trabalho, nem todas as empresas fazem aquela avaliação de feedback, de saber a avaliação se o funcionário está indo bem ou não. Mas se você não tem acesso ao seu gestor, converse com o RH. Explique para o RH a situação, explique a proposta que você recebeu, apresente. Pode ser que você continue na empresa. São atitudes que, ao longo do tempo, o empregado também com um certo tempo de carreira, ele acaba tendo um pouco mais de maturidade para lidar com as situações, né? E isso também tem que ser levado em conta. Eu me lembro quando eu era bem jovenzinho, eu não sei nem como é que é o nome hoje, se é jovem aprendiz, né? E eu fazia esse trabalho e então a empresa vinha um envelope todo mês. Eu chegava o envelope, já me dava um medo, né? Aí eles colocavam assim e o chefe preenchia, era um monte de requisito. Como que está a assiduidade, se ele faz o trabalho bem, como é que ele se veste, tem um monte de coisa assim. As avaliações. As avaliações. Aí, todo lugar que eu ia, eu tinha 12 anos, né? E aí eles faziam, lacravam e mandavam lá para a empresa intermediadora, né? A gente sabia. Aí eu tinha um chefe, Otávio Paes, de Campinas, maravilhoso, e ele falava assim, não, vem cá, a avaliação tem que ser com você.
você acha que você está bom nisso? Eu falei, tá, e a gente ia fazendo assim. Foi maravilhoso, porque... E foi produtivo para você se tornar o produtivo. profissional que você é hoje. Exatamente. E isso ajuda a crescer. Então, eu acho que, eu repito, a clareza na gestão, tanto o gestor, ele tem que estar preparado para ser gestor, saber lidar, saber dar e receber o feedback. E o funcionário também tem que ter essa clareza de entender, ele vai ser avaliado, não vamos nos iludir, ele está em constante avaliação e ele precisa perguntar como está sendo o meu trabalho, o que eu posso melhorar, a proatividade, que pode ser muito importante para que você se desenvolva, se destaque e se torne o diretor daquela empresa. Saber aproveitar os talentos, que é muito importante. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do programa, doutora, mas a gente tratando aqui, você que está nos acompanhando sobre trabalho temporário, se você tiver dúvida, é a Lei 6.019 de 1974, uma lei que já tem 50 anos, mas claro, ela vai sendo atualizada pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? E aí, é claro que é sempre aquele binômio, né, doutora? A educação, mas também tem que ter a punição. Então, o melhor é a educação, é a conversa, é o diálogo. E a punição, tá aí, é a justiça que faz, né? De qualquer forma, dentro aí da punição, o que a senhora pode dizer para a gente encerrar em relação, assim, de ambos os lados? Provas, né? O que tem que ser colocado como prova, não estão respeitando as leis do trabalho temporário, o que tanto funcionário quanto o empregador pode ter, quanto provas, enfim, outros quesitos que são importantes. Para o empregador, é muito importante que ele aplique a punição. Olha, doutora, meu funcionário faltou hoje e é uma falta injustificada, ele repetiu isso, usa o bom senso. Ele sempre faz isso constantemente, aplica a advertência. Não espere um lapso temporal de 2, 3 dias, vou avaliar e depois vou aplicar essa advertência. Ou eu quero aplicar a suspensão, vou esperar um lapso temporal de 1 semana para depois aplicar a suspensão. Isso não pode, porque quando o empregador apresenta isso na Justiça do Trabalho, nós costumamos explicar, ocorre o perdão tácito. Então, você não pode esperar esse lapso para aplicar a punição se o empregado cometeu uma falta. Você tem que se atentar a isso. É importante que fique claro isso, que isso ocorre muito na Justiça do Trabalho. E para o empregado não tome atitudes que vai sofrer punição. Deixar de comparecer sem justificar, não apresentar um atestado falso. Então, são coisas ruins que vai prejudicar o seu desempenho, você vai sofrer uma punição. E o lado do empregado, como ele pode se prevenir? Houve um atraso no pagamento do salário, houve uma atitude desrespeitosa do chefe. De alguma forma, tente documentar-se, cercar-se de prova, porque não adianta alegar sem ter provas. Precisa se cercar de provas para que você algum dia queira cobrar os seus direitos, você tenha essa prova e possa apresentar isso na Justiça do Trabalho. E como a doutora colocou aqui, sempre com muito diálogo, o melhor possível é diálogo e a clareza, né? Isso em qualquer relacionamento é muito bom, né? Mas a Justiça está aí para fazer também todo o seu trabalho. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte outras vezes para falar de outros temas, né? Que a gente tem temas aí muito palpitantes, muito interessantes. Esse da jornada aí que está rendendo muito, interessante, né? Sim. E acho que é bom a gente sempre discutir. Quem está nessa área que tem que explicar para a gente como é que funciona, né? Com certeza. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a vocês todos e parabenizar pelo trabalho. Obrigado, foi ótimo. E você continue mandando as suas sugestões aqui, que a gente vai trazendo aqui. Agora, neste mês de dezembro, estamos tratando aí do trabalho temporário, que é muito comum nessa época, então eu espero que você tenha aprendido bastante, assim como eu. Até a próxima oportunidade, reveja o programa lá nas redes sociais no YouTube, tá bom? Até mais.